Titular do recém-implantado Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher de Brumado, a delegada Ellen Mara Lages Neiva Pierotti, em entrevista exclusiva à JS, traz à tona um tema crucial, a violência contra a mulher. Na entrevista, a delegada Ellen Pierotti compartilha suas perspectivas sobre esse problema persistente, destacando os desafios enfrentados pelas vítimas e apontando ideias para resolver o problema. Cada um fizesse a sua parte, criar seus filhos e filhas preparados, né, para criar um mundo melhor, para a gente viver. Eu acho que a gente consegue transformar assim a longo prazo, mas a gente consegue. Com sua expertise profissional, a delegada Ellen Pierotti nos convida a refletir sobre a realidade alarmante da violência de gênero e aponta a educação como uma ferramenta eficaz nesse contexto para que possamos construir um futuro mais seguro e igualitário. O boletim Elas Vivem, Dados que Não Querem Calar, divulgado no último dia 6 de março pela Rede Observatório da Segurança, aponta que a Bahia, em 2022, a violência contra a mulher no estado registrou aumento de 58% e liderou na região do Nordeste, os de feminicídio. Esses dados contrariam os divulgados pela Secretaria do Estado de Segurança Pública da Bahia. Essa divergência, na opinião da senhora, reflete que a subnotificação é muito expressiva? Ah, sem dúvida. Não do feminicídio, porque o feminicídio é um crime contra a vida, é um crime que requer muito cuidado, ele exige muito cuidado das forças de segurança. Mas em relação aos outros crimes, há muita subnotificação ainda, sem dúvida. O que a senhora sugere que deve ser feito para mudar esse quadro? Quanto mais a gente discute, mais a gente aborda o assunto, mais conhecimento nós levamos para aquelas pessoas que talvez não tenham noção de seus direitos, não tenham ideia do que pode ser feito. Então, é claro que a criação das NEANs e das DEANs no estado da Bahia vão contribuir e muito para isso, até porque vem bastante profissionais qualificados e essa pulverização de informações é importantíssima. Então, geralmente a gente faz palestras, eu não vou dizer, mas assim, a gente faz visitas às escolas, a outras ONGs, para onde, né, as pessoas nos convidam e levamos a informação, principalmente no que concerne a Lei Maria da Penha. Então, essa divulgação de informações é que eu acho de extrema importância para que a pessoa saiba a quem procurar, quais são os órgãos, quais são os números de telefone que ela pode buscar ajuda, né? Então, quanto mais você pulveriza a informação, quanto mais você divulga, mais notificações, né, a gente vai ter. Em quais leis a agressão à mulher é mesmo tipificada? Bom, a Lei Maria da Penha é uma lei específica para a violência contra a mulher. Só que os crimes tipificados, eles estão no Código Penal. Os mais comuns, né, que é a ameaça, a lesão corporal, dentre outros que são mais comuns, eles estão tipificados dentro do Código Penal. Mas essa tipificação ela é geral, tanto para homens quanto para mulheres. Mas quando ela é voltada para a mulher, principalmente no ambiente doméstico, ela tem um agravamento da pena. Ela tem ela é priorizada dentro do processo legal. Então tem mais celeridade no seu julgamento, tem uma maior gravidade, né? Muitas das vezes você deixa de instaurar um simples termo circunstanciado de ocorrência, em que a pena geralmente é bem menor ou é convertida em pecúnia, para ter uma pena mais adequada ao crime de violência doméstica contra a mulher. Qual a previsão de pena para esse tipo de crime? São várias. O feminicídio, que é uma qualificadora do crime de homicídio, ele pode ir até 30 anos. Né? O crime de lesão corporal, a depender do tipo de lesão, ele tem um tempo de pena. Se a lesão é leve, é uma, grave, gravíssima. O crime de ameaça é outro.
destruição de documentos, um crime de dano, por exemplo, né, ao patrimônio da mulher. Cada um tem um tempo de pena diferente dentro do Código. Considerando que o ser humano é gregário por natureza, a senhora concorda que as medidas adotadas para inibir o ajuntamento de pessoas durante a fase crítica da pandemia teria sido determinante para o aumento dos índices de violência contra a mulher? Sim, sem dúvida. Mesmo porque a mulher ela teve a sua rede de apoio muito diminuída, muito restrita, né? As visitações à família, a frequência às igrejas, né? aos centros de culto, qualquer que seja ele. Até mesmo numa manicure a gente pode buscar um auxílio. E isso tudo foi podado, foi tolhido durante a pandemia. E com certeza aumentou bastante a subnotificação, isso com certeza, e claro que diminuiu essa rede onde a mulher poderia buscar apoio. Os serviços de segurança não, todas as delegacias, todos os batalhões da PM, as guardas municipais, todo mundo continuou trabalhando normal, até porque era considerado um serviço essencial, né? As áreas da saúde, as secretarias de saúde, mas infelizmente a rede de apoio mesmo foi bastante diminuída. Quais são, a priori, os motivos mais ostensivos que levam um homem a agredir física, psicológica, moral e ou patrimonialmente sua companheira? A nossa cultura, sem sombra de dúvida, a gente vem de uma cultura machista, patriarcal ainda, e não se muda a cultura, né, da noite para o dia. A gente teve normas nacionais e internacionais que trouxeram muito avanço formal contra a violência contra a mulher, contra a violência doméstica, mas materialmente mesmo, só mesmo com o advento, aqui no Brasil, com o advento da Lei Maria da Penha, né, que sem dúvida trouxe mecanismos de excelência para coibir e prevenir a violência doméstica, mas com certeza é ainda a nossa cultura. Quando eu falo de cultura, não é só do homem para com as mulheres. Muitas das vezes nós mulheres repetimos padrões e repetimos frases machistas, porque todos nós estamos inseridos nessa cultura. Então transformar isso além de desafiador, vai demandar um bom tempo ainda. Mas a gente está caminhando a passos largos. A senhora consegue identificar uma correlação direta entre feminicídio e omissão da vítima em ter denunciado as agressões anteriores ao algoz? Algumas vezes sim, mas eu não acho que ela seja determinante para o feminicídio. Muitas das vezes ela já denunciou antes, algumas vezes já foram adotadas medidas protetivas, elas já foram deferidas geralmente pelos tribunais de justiça, mas não vejo como determinante não. Então, em caso de agressão de mulheres por homens, o que recomendam mais imediatamente os códigos da segurança da parte da agredida? Bom, se a agressão está acontecendo ou acabou de acontecer, a mulher deve ligar para o 190, para a polícia militar e buscar ajuda. Se porventura ela ficou numa situação em que não foi possível entrar em contato, procurar imediatamente no dia seguinte, ou um pouco mais tarde, né, no horário que mais convier, a delegacia de polícia. Mas nós temos canais, inclusive o Disque 100, o 180, são canais que são gratuitos e pode ser feita a denúncia. E é um trabalho efetivo, funciona mesmo. Geralmente, em menos de 24 horas, a gente já recebe as notificações desses órgãos de que houve essa denúncia, e a gente tem um prazo de 15 dias, geralmente, para a gente poder demonstrar o que foi feito por aquele setor da segurança para poder ajudar aquela vítima de violência. Existem diversos canais também que são pela internet. Quando você coloca no Google, aparecem canais, aparecem links que você pode clicar, que você pode
fazer essa notificação. Tem o Ministério Público, né, tem os próprios tribunais de justiça, em alguns estados eles mesmos disponibilizam números de telefones gratuitos para que pessoas possam denunciar, né, possam noticiar a ocorrência da violência contra a mulher, violência doméstica. Sim, existem inúmeros canais, pouco divulgados às vezes, né, de pouco conhecimento. Às vezes as pessoas, as vítimas não conhecem qual que é o mecanismo, qual que é a rapidez e a eficiência do serviço, mas é importante dizer que tem, para que, se necessário for, se utilizar desses canais. As mulheres agredidas conhecem, na opinião da senhora, as mulheres agredidas conhecem os direitos delas assegurados pela Maria da Penha ou falta esse conhecimento? Muitas delas conhecem os seus direitos, mas existem diversas razões que impedem a vítima de noticiar, de denunciar seus agressores. O fator cultural, o fator religioso, a vergonha, né? Porque existe uma sobrecarga sobre a mulher, no sentido de que ela é que é mantenedora da unidade do lar, né? Enquanto o homem sai para prover, para trabalhar. Então, a sensação de fracasso, a vergonha, o constrangimento, né? Às vezes a família mesmo possa, a pedido dos filhos, não faça isso, a gente não gostaria de ter uma família separada. São diversos fatores, e a grande maioria deles fatores culturais. Na opinião da senhora, como a gente pode viver dessa situação? Com um trabalho, como eu disse, de divulgação, nós precisamos trabalhar, eu entendo que diretamente com a educação, educando crianças e adolescentes, mesmo que eles vivam numa realidade agressiva dentro de seus lares, eles não têm que repetir esses padrões, demonstrar o quanto isso é equivocado, essa cultura machista é equivocada, né? Falar sobre a igualdade de direitos, né? As religiões também, a questão da interpretação, né? Das palavras bíblicas, das escrituras em si. Isso colabora bastante também com o índice de violência. Então eu acho que a gente precisa trabalhar na base da cultura, que é a educação, né? E reeducar também nós adultos, né? Essa vigilância constante que a gente tem que ter em relação às nossas frases, aos nossos posicionamentos, estar aberto a repensar, a ouvir a ideia do outro, a questão da empatia, de se colocar, né, no lugar do outro. A senhora considera socialmente um agressor doméstico um ser também agredido pela própria agressão que comete, como a senhora falou sobre a questão da adolescente que vai violência dentro de casa? Eu acho que cada caso é um caso, mas, como eu disse, é um sistema todo cultural que envolve esse agressor. Muitos deles foram criados, estão repetindo padrões, foram criados dentro de um lar agressivo e não entendem o quanto aquilo é errado. Então, por isso é que é importante esses programas de acompanhamento, tanto da vítima quanto do agressor, porque é importante também que ele se enxergue, né? Que ele como é que eu vou dizer, meu Deus? Que ele entenda que ele faz parte de um processo de evolução, né? A humanidade está em um constante processo de evolução e que ele pode sim ter sido vítima de uma violência, mas ele não tem necessariamente que repetir essas ações violentas. Como mulher, como a senhora se sente ao ter que lidar com esse tipo de caso diariamente? Olha, às vezes é bem triste. Mas é o que eu disse antes, é bastante desafiador, sabe? A gente abraça isso, todo mundo que trabalha com esses números, a gente abraça, mas como missão do que como função, sabe? Assim, de auxiliar, não só mulheres, auxiliar pessoas, né? A tirar essa visão de posse, essa questão do machismo mesmo estrutural, é transformador, sabe? Então eu tento criar meus filhos
que eu tenho 2 meninos, né? Eu tento criar meus filhos para um mundo melhor. Eu acho que é o que, se cada um fizesse a sua parte, criar seus filhos e filhas preparados, né? Para criar um mundo melhor para a gente viver, eu acho que a gente consegue transformar assim a longo prazo, mas a gente consegue. A senhora consegue manter o distanciamento profissional e não se envolver com tantas situações de violência? Na grande maioria das vezes, sim, mas existem situações bastante peculiares. Tem algumas que a gente acaba se envolvendo, se emocionando. É normal, é do ser humano.